Qual é o passado do personagem mais triste do mundo dos animes? Eu não faço a mínima ideia, mas com certeza eu sei quais são os personagens mais tristes de Dandadan. Tá querendo chorar junto comigo, relembrando o passado de todos os personagens de Dandadan que foi revelados pra gente até o momento? Não se esquece de se inscrever nesse canal ou ninjas cortadores de cebola invadirão a sua casa. Fala, meus delinquentes Sonark em animes aqui falando, e recentemente aqui em casa, eu e o meu irmão entramos em uma discussão pra saber quem é o personagem mais sofrido do mundo dos animes. Ele diz que o personagem que mais sofreu até hoje no mundo dos animes é simplesmente o Eren, já que ele vive em um ciclo eterno repetindo as mesmas ações e fazendo sempre acontecer as mesmas coisas. No caso, ele nunca muda a forma de pensar dele, o que gera o mesmo sofrimento repetidas vezes. Eu acho que na verdade o Eren é um baita de um imbecil, já que ele vive um ciclo de sofrimento pelas ações geradas por ele mesmo, é automutilação. Então eu prefiro pensar que na realidade o Eren é um masoquista, e não venha me dizer que é o Itachi Uchiha, porque com certeza ele teria outras inúmeras escolhas, e aquela história de exterminar o seu clã inteiro para evitar uma guerra não faz sentido nenhum. Graças a essa conversinha acalorada me deu a ideia de fazer um conteúdo relacionado ao passado dos personagens de Dandadan. E não é só porque tá em ato e eu estou quase sem conteúdo. Indo já pro primeiro passado que apresenta nessa obra maravilhosa pra gente, a gente tem o passado triste de Momoyase, onde ela sofria bullying dos garotinhos da escola simplesmente porque sua avó obrigava ela a fazer um sinalzinho de proteção para não ser dominada por nenhum espírito amaldiçoado ou simplesmente ter boa sorte no seu dia de aula. Olha só que bonitinho. O que acabou levando Momoyase a passar anos sem falar com a sua própria avó, após, é claro, o garotinho que ela era apaixonada também sacanear ela por causa do sinalzinho. Pra quem não sabe, esse personagem é o Didi. Não é o Pedidi não, gente, não inventa. Agora convenhamos, ou Yuki Nobutatsu melhora o passado dessa personagem, ou não vai fazer sentido nenhum, porque o passado dos personagens a seguir são muito mais relevantes para a história. São muito mais impactantes e faz a gente entender tanto a questão alienígena quanto a questão yokai. E lembrando a vocês que esse é um vídeo baseado em todo o conteúdo que já mostrou pra gente, não é nada relacionado a teorias. Partindo pro passado da Aira, a personagem de cabelos rosas, ela teve a sua mãe morta por alguma espécie de doença e acabou tendo a sua vida inteira sendo perseguida por uma yokai, após, é claro, confundir essa yokai com a sua mamãe. Mas o que acontece? Ela não podia ver esse yokai porque ela não tinha energia espiritual despertada. E após agarrar as esferas do Karun, ela começou a ver espíritos amaldiçoados e aí percebeu que um espírito estava perseguindo ela. Nesse exato momento você já tá com o dedinho chacoalhando. Ai, Sonark, o passado do Eren é muito pior, ele teve a sua mãe comida na frente dele. Bom, meus delinquentes, a gente vai começar a sessão tristeza exatamente agora. Lembra que eu falei pra vocês que tinha um yokai perseguindo ela? A história desse yokai é com certeza uma das histórias mais tristes do mundo dos animes, e com certeza aquela animação que o estúdio Ciência Saru fez vai dar pra eles e pro Yuki Nobutatsu o anime do ano. Só pra contar aquela historinha, o yokai que perseguia a Aira, na realidade era uma mulher que tinha muito amor pela sua filha, e graças a esse amor que ela tinha por sua filha, ela acabou se envolvendo em alguns trabalhos noturnos, digamos assim. Além, é claro, de ela trabalhar durante a manhã e durante a tarde também. Finalmente, após a sua filha crescer e ela notar que ela não tem tantos gastos mais como tinha antes, porque sim, uma criança gasta muito dinheiro enquanto é criança, ela resolve deixar de trabalhar com jobs. Você entendeu? E após ela deixar de trabalhar com isso, as pessoas que empregavam ela simplesmente vão até sua casa, espancam essa personagem completamente e roubam a sua filha, e ninguém sabe se ela vai ter o mesmo destino trabalhando na mesma linha de trabalhos noturnos que sua mãe, porque sim, isto acontece, e após correr desesperada, completamente ferida atrás da sua filha, ela vê que perdeu tudo, simplesmente após dançar como uma bailarina, ela se lança do edifício e você já sabe, ela foi pro Isekai do Herói do Escudo. Você acha que a história dela acabou aí? Não, meu garoto, não acabou. Porque ela renasce como um yokai, um espírito raivoso, e fica perseguindo a menina Aira como se ela fosse a filha dela. E no final esse yokai, que era extremamente cruel, extremamente violento, acabou sacrificando a sua existência de novo para dar a vida para sua filha mais uma vez. Quando ela era humana, ela se sacrificava para sustentar sua filha, e depois de morta ela ainda se sacrificou para simplesmente dar a vida para ela. Maravilhoso. Emocionou um pouquinho lembrar dessa história, né?
mas lembra do arco da casa amaldiçoada, o arco do mal olhado. Esse arco é para apresentar o personagem Didi pra gente e o passado dele é extremamente sem graça, até porque ele é um garoto extremamente popular e o único erro que ele cometeu na sua juventude era ter brigado com a Momoyase, porque ela fazia sinais de proteção da mão e parecia uma tonta. Mas se a história dele não tem apelação dramática, a gente simplesmente tem a história do Deus da Montanha, mais conhecido como Mal Olhado, um garotinho que no passado simplesmente foi preso pela família Quito e selecionado dentre todas as crianças da aldeia, dentro de todas as crianças daquela cidade, para servir como sacrifício para um vulcão, que eles acreditavam ser atormentado por uma serpente gigantesca. E o que acontece na história desse garotinho? Após ser separado de todas as crianças para ser o sacrifício, ele fica em uma cela que dá vista direto para os campos. E nesses campos ele vê que todas as crianças brincam todos os dias. E tendo cada vez mais próximo o dia da sua execução, o dia do seu sacrifício, a única coisa que ele quer é brincar com todas as crianças. E a gente nota que pela aparência do personagem, ele está desnutrido. E além de servir como sacrifício, ele era maltratado por todas as pessoas lá, já que ele não recebia alimentação adequada. E finalmente chegando no dia do sacrifício do garotinho, o vulcão entra em erupção mais uma vez e somente o calor do vulcão, sem ter contato direto com a lava, consome a carne do garotinho completamente. E enquanto ele está com seu corpo completamente carbonizado, ele continua repetindo que ele queria apenas se divertir com as outras pessoas. Tá achando que o sofrimento do garoto acabou? E não acabou não. Yuki Nobutatsu ele gosta de sacanear os seus personagens. Esse garotinho ele renasce como um deus da montanha, um deus de proteção, e acaba realmente protegendo as pessoas daquele lugar. Mas uma coisa terrível acontece. Os membros da família Quito continuam fazendo sacrifícios, continuam exterminando famílias completas, mandando para um Isekai, e toda pessoa que morre acaba gerando um acúmulo de energia amaldiçoada. E esse deus da montanha, o garotinho que foi executado, finalmente sucumbiu às trevas que existem em todo o redor da sua casa. E após isso, é claro que ele se fundiu com outra entidade maligna e deu origem ao Demônio do Olho, mais conhecido como Mal Olhado por todos. E ainda assim, ele é apenas um garotinho que quer se divertir. E a forma que ele se diverte hoje em dia é simplesmente matando todo mundo. E agora, na minha visão, dos passados mais tristes, mas não mais tristes de todo o Dandadan, é simplesmente a história do delinquente juvenil conhecido como Zuma. O Zuma apareceu pra gente lá pelo capítulo 160 da obra, na luta contra o yokai das cartas féricas. E o passado desse personagem é um passado muito semelhante a que muitas pessoas vivem. No caso, o pai dele acabou falecendo. E o motivo do seu falecimento é porque ele trabalhava demais. Se você não quiser morrer, pare de trabalhar nesse exato momento. E após o seu pai falecer, sobrou apenas ele, seu irmãozinho mais novo e sua mãe. E sua mãe, por sinal, teve que se humilhar aos antigos patrões do seu pai para que eles paguem o seguro de morte, já que o marido dela morreu trabalhando para eles. Após eles se recusarem e Zuma ver a sua mãe sendo completamente humilhada, ele começa a cuidar ainda mais do seu irmãozinho. O irmão mais novo de Zuma acaba recebendo de sua mãe um par de galochas e um guarda-chuva, o que faz o seu irmãozinho ficar extremamente contente e gerar um amor extremamente grande por aqueles objetos. E simplesmente em um dia muito chuvoso, após levar umas porradas de uns delinquentes que tinha na rua, o irmãozinho de Zuma tem o seu guarda-chuva levado pelo vento. E então, ao buscar o seu guarda-chuva, ele acaba se afogando no lago próximo daquela região. Zuma aparece depois de algum tempo e vê o seu irmãozinho já sem vida no chão e leva somente a sua galocha para sua mãe. Após todos esses acontecimentos e perder a sua casa, a mãe de Zuma leva ele para ter um dia feliz no parque desde muito tempo. Eles se divertem o dia todo. E você acha que então tiveram um final feliz? Não, Yuki Nobutatsu mais uma vez ataca. A mãe de Zuma chega com o Zuma no trem e simplesmente, meus delinquentes, tenta fazer ele pegar o trem da forma errada. Só que Zuma percebe o que está acontecendo mesmo sendo jovenzinho e acaba largando no último momento as mãos de sua mãe. E após isto, somente o corpo dela é atingido pelo trem em movimento. Vocês já imaginam o que aconteceu depois disso? Pelo amor de Deus, Sonar, quem para, eu não aguento mais chorar. Não, não vou parar não. A gente ainda tem o passado da personagem Rin, mais conhecida como Representante. Essa personagem deixou a sua vida completamente de lado para ajudar a sua mãe que trabalhava fora. Dá pra gente notar que o Nobutatsu, pelo visto, não gosta de
pais, porque todos os pais ou estão mortos ou simplesmente sumiram. E além de cuidar da sua casa para sua mãe enquanto ela trabalha, ela também cuidava da sua avó que era idosa. Então ela acabou perdendo alguns compromissos que fez com as suas amigas. Em um desses compromissos que ela acabou perdendo, ela discutiu com a sua melhor amiga, que se chamava Mai. E simplesmente o que aconteceu? A Mai, após essa discussão, acabou se envolvendo em um acidente de carro e se transformou em um espírito amaldiçoado que acabou amaldiçoando a nossa personagem representante que adora vampiros gostosões. E finalmente chegamos nela, a personagem mais querida de todo o Dandadan, uma alienígena que possui 2 anteninhas. O seu nome é Vamola. E ela veio de muito longe no espaço, do planeta dos Sumerianos. E desde criança essa personagem não teve descanso, por quê? Após a invasão em alta escala do Império Kur, ela simplesmente viu todos os seus familiares e amigos simplesmente serem obliterados na sua frente. Sendo criança de aproximadamente 2 ou 3 anos de idade, ela sempre viveu em um campo de guerra. E após ter todas as pessoas que ela amava simplesmente mortas, ela foi enviada a um planeta muito distante. Você pegou a referência, eu sei disso. Ela simplesmente foi perseguida por essa mesma raça alienígena que faz invasões de outros planetas e foi acusada de traição pelas pessoas que acolheram ela. Então dá pra entender que essa personagem não tem um único dia de descanso. E sim, na minha visão, dá pra entender que essa personagem tem uma das piores histórias e mais tristes do mundo dos animes. Porque ela é a última sobrevivente jovem da sua espécie. No caso, ela é a última sumeriana jovem. E após ver todas as pessoas mortas, você consegue entender como o Sasuke Uchiha se sentiu. E por último, e não menos importante, o personagem mais querido por esse canal, Quinta Sakata. O maldito simplesmente não tinha amigos porque ele gostava mais de robôs do que pessoas e vivia seus dias completamente sozinho. Você acha que só isso? Desde então esse personagem ele é completamente zoado e sacaneado todos os dias neste canal maravilhoso. O que você acha, meus delinquentes? Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Deixa nos comentários qual é o passado mais triste de Dandadan até o momento. Também, é claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, ou como eu já te falei inúmeras vezes, eu vou mandar seu número pro Quinta Sakata. Ele vai brincar de robozinho com a sua mamãe, aí depois eu não quero reclamação. No mais é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui hoje. Não se esquece de se inscrever, vou ter que pedir de novo, e sonar quem diz. Tchau!